Bom, gente, vamos falar mais ou menos como é que seria um fluxo aqui da nossa demonstração. Imagina que você tenha um gerente de DevOps, esse é um cargo que vem sendo bem comum, não necessariamente no Brasil, mas lá fora está bem comum, que você tenha um cara, mesmo que você tenha um gestor de desenvolvimento e você tenha um gestor aqui na parte de operação, você tem um cara que consegue fazer começa a fazer essa mudança de cultura, de união das equipes, né? Eu, por exemplo, hoje gerencio 23 técnicos e a ideia da For Linux é fazer equipes multidisciplinares, né? Então eu tenho dentro da minha área de infraestrutura, pelo menos 5 desenvolvedores lá, que conhecem muito bem de infraestrutura, né? O Rafa aqui é um exemplo. Tem dia que ele está fazendo infra, tem dia que eu mando ele programar e ele assim vai indo. Programa PHP, Python e conhece muito bem de infraestrutura. Então a ideia das empresas, né, e o perfil dos analistas é virar um pouco multidisciplinar, até para você conseguir fazer essa cultura DevOps decolar melhor. Então a ideia é que tenha um cara aqui que consiga fazer essa união, aí você tem um time de operações aqui, e aí como está segmentado a sua empresa não importa, e eu tenho um time de desenvolvimento aqui que a gente exemplificou com um desenvolvedor. Então eu tenho 3 perfis aqui que vai ser do teste, eu tenho um analista 1 que ele é bem específico em infra, aquele cara ainda que não é multidisciplinar, não conhece tanto o mundo de aplicação, cuida lá, sei lá, de baseline dos servidores que vão surgir, infras básicas, DNS, OpenLDAP, servidor de arquivos, coisas bem relacionadas à infra, né? E aí você tem um analista aqui que é mais middleware, né? Banco de dados, servidor de aplicação, é um cara que já consegue navegar um pouquinho. Não importa como você vai segmentar. E tem um desenvolvedor que é a aplicação. Então, isso aqui, por que a gente está demonstrando isso? Você aplica essa hierarquia, por exemplo, dentro de ferramentas como o GitLab e o Jenkins. A ponto do cara, desse cara aqui, por exemplo, ver repositórios de configurações que só ele pode, códigos, né, que são repositórios de configuração, que pertence a ele, ou que ele toma conta. E o outro analista olha os repositórios, para também não virar uma zona. Tu fica lá os repositórios públicos, aí eu baixo, comito, aplico em produção, não sei o que eu estava fazendo, e acabei mexendo nas coisas que eu não deveria. Então você consegue criar toda uma hierarquia e segmentar a sua empresa como ela é segmentada hoje, que é bem comum as coisas serem segmentadas, principalmente na área de infraestrutura. Tem o cara da operação, tem o cara de backup, tem o cara de infra, tem o cara de middleware e assim por diante. Aí como é que funciona o fluxo, né? Esse é né, eu acho que o mais legal de infraestrutura ágil, que a gente fala que é infraestrutura como um código, é que você vai moldar conforme a empresa. Então, geralmente, a For Linux vai na empresa, entende como que funciona, né, quais são os serviços envolvidos, aonde a gente vai focar para fazer a infraestrutura ágil. Geralmente, a gente começa por um dos ambientes, e aí a gente desenha como seria o fluxo. Aqui a gente está propondo um só para vocês verem que é bem comum. Eu tenho um analista aqui, ele a partir da implementação da infra-ágil, ele começa a mexer só no desktop dele, perdão. Ele vai fazer, sempre que ele quiser fazer alguma alteração na infraestrutura, ele vai fazer o que a gente chama de git clone, que é fazer o download do repositório de versionamento da última versão da configuração daquele servidor. Vai fazer uma alteraçãozinha, vai fazer um push, levando para o servidor de versionamento, e ele garante um versionamento daquela infra, daquela configuração. Automaticamente, o Jenkins, né, via webhooks, é acionado e fala, opa, tem uma alteração na configuração, sei lá, do banco de dados ou do Apache. Ele começa a fazer o deploy daquela configuração no servidor, a gente usa o Ansible para fazer esse deploy, e ele cria um Docker para testar aquela configuração, antes de eu colocar no ambiente de produção. É uma das possibilidades. Ele cria um Docker aqui, aplica. Aqui pode vir, aí é a forma como você... Toda a parte da configuração que mudou e vir a aplicação. Ou você pode fazer testes de infra isolados e depois fazer o teste da aplicação e juntar no mesmo lugar. A forma como você vai integrar os jobs do Jenkins, que a gente fala, aí vai de cada estrutura. Ele rodou o Puppet, que faz todo o compliance da máquina. Para instalar Apache, tem enfim, todo o compliance da máquina. Ele aplica as configurações, faz os testes, e aí são testes escritos, para cada ambiente, se é um banco, se é um Apache, se é um DNS, se é um LDAP, faz os testes passando com sucesso, ele vai fazer praticamente o mesmo fluxo, só não vai criar a máquina em produção, ele já vai aplicar em produção. Aí a produção pode ser Docker, pode ser VM, pode ser AWS, não importa, né? Ele roda os testes de novo e aplica em produção.
Só para caso alguém foi lá, mexeu em produção sem poder, vamos dizer assim. Então, esse seria um fluxo que a gente geralmente aqui nesse passo, ou eu vou jogar, fazer o deploy em produção automaticamente, ou aqui eu vou ter alguma governança de GMUD, de chamado, né, horários determinados e assim por diante. Esse é um fluxo que, basicamente, um dos fluxos que você poderia pensar em frágil. Demonstração, não sei se eu estou estourada de tempo aí. Demonstração, agora é o Rafa que vai fazer, tá? Vamos imaginar aqui que a gente tem uma demanda, que é um blog, a empresa vai lançar um blog, ela definiu lá que a tecnologia que ela vai usar é WordPress, existem várias, né? E já definiu lá, a área de negócio já chamou de blog.devops.com, que é o domínio da empresa. Para eu fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma área de desenvolvimento, né, vendo qual que é o template do WordPress que vai usar, como é que vai ser a configuração lá do WordPress. Mas na área de infraestrutura, que é o nosso foco aqui, eu preciso criar uma entrada nova no meu DNS, que eu não tenho, né, a área de negócio acabou de me passar, chamaram de blog. Eu preciso criar um virtual host, né, ou poderia até criar outra instância, enfim, mas aqui a gente já tem um servidor de aplicação, vou criar um virtual host novo lá. No meu Apache, para receber aquela aplicação, e eu tenho um balanceador de carga, né, porque eu tenho 2 instâncias de Apache, que a gente usa o Nginx. Então, se vocês olharem, eu tenho 3 etapas, não necessariamente é feito pela mesma pessoa na área de infraestrutura, né, no nosso exemplo, a parte de DNS, que é infra pura, vai ficar para um analista, a parte de Apache e Nginx já fica para um cara que é middleware, que ele conhece de servidor de aplicação. Então, eu vou gerar uma configuração nova, vou fazer os testes de deploy e homologação, e depois eu vou fazer os testes e deploy em produção. Isso aqui vai acontecer automaticamente com as ferramentas que a gente já comentou. Aí eu vou fazer o deploy do Apache, vou mexer na configuração do Apache, vou acabar fazendo a mesma coisa. Quando eu terminar esse cara aqui, eu vou meio que fazer simultâneo para a gente dar uma acelerada. E não importa se vem banco, se vem cluster FS, enfim, o que você mais estiver usando para fazer essa infraestrutura. A ideia é que quando a infra estiver pronta, o deploy da aplicação também seja um botão. Poderia vir automático, você poderia falar, ó, quando a infra estiver pronta, chame a aplicação e baixe lá do repositório da aplicação ou da branch master do Git, porque quando é PHP, por exemplo, você não precisa necessariamente gerar uma build, um pacote igual aplicações Java. E aí você roda. Então vocês vão ver que em 4 etapas eu vou ter lá um WordPress já instalado, né, sem muitas firulas, só para vocês entenderem o mecanismo. Go! Pessoal? Vai lá, Rafa. Eu vou tentando narrar aqui o que ele vai fazendo. A ideia é que ele está no desktop dele. Nesse primeiro momento ele vai ser o analista 1. Então ele vai baixar o DNS porque veio a demanda lá para ele, uma nova entrada no DNS. Então vai fazer um git clone. Vai passar o usuário e senha dele, para a gente não ter essa coisa de todo mundo poder baixar o que quiser lá da infra. E aí, se vocês olharem, é um Puppet. Não vou dar tantos detalhes do Puppet, pode ir fazendo, viu, Rafa? A ideia é que ele mexa no arquivo de configuração que coloque entradas no DNS, né? Algumas pessoas têm DNS na cloud e outras pessoas já usam um servidor de DNS dentro da empresa. Então veja que esse passo aqui da configuração, numa infra tradicional, ele estaria fazendo lá no servidor, né? Teria feito um SSH no servidor, daria salvar, cruzaria os dedos e ver se funcionava depois de reiniciar. Aqui ele está fazendo na máquina dele, acabou de baixar, né? Terminou de fazer, ele vai mandar para o servidor e o servidor já vai identificar que tem uma mudança. Todas essas sopas de letrinhas que ele está usando, que é do Git, isso é muito comum na área de desenvolvimento. Não tem nenhum desenvolvedor, na minha opinião, hoje no mercado, pelo menos empregado, que não conheça um versionador, né? E aí sabe fazer git commit, git push, né? Git add, assim por diante. Aí a forma como você vai criar os commits é muito de governança e disciplina dos seus colaboradores. Geralmente a gente identifica um ticket, da onde veio a demanda para ficar mais fácil depois. Aí eu sei quem fez e por que ele fez, tá? Pode ir. Subiu para o servidor. Você deu push já? Não.
ele commitou, até agora só está na máquina dele e não mudou nada. Na hora que ele mandar para o servidor, a ideia é que seja acionado vai primeiro lá no Jenkins. Opa, deslogou. A gente vai logar como admin para ver todos os jobs para ficar mais rápido. Mas a ideia é que o próprio analista ele poderia ver a job dele rodando, porque ele tem acesso àquela job. Desse lá. Aí tá vendo aqui, ó, eu tô rodando uma job no Jenkins, que é um servidor, é uma aplicação, né? Uma plataforma de integração contínua, justamente para ter essa inteligência. O logo dele é bem intuitivo, porque é um garçom e ele realmente é isso, faça isso ali, ele vai determinando. Pode voltar lá, Rafa. E aí, isso aqui, o que está acontecendo, né? Só abre lá a saída para a gente mostrar coisas bem rápidas. Você não abriu a build, isso. Isso aqui, ó, são não só o Puppet, mas o Ansible tá... Tudo que eu programei na minha infraestrutura está acontecendo aqui. Então, quer dizer, quando tiver uma alteração no DNS, eu quero que você pegue aquela alteração que o cara fez, que está lá no GitLab, baixe para o servidor, aplique, faça os testes. No caso aqui, ele até cria um Docker, né? Ele remove se já existe, cria um Docker, aplique as configurações e lá no final você me fala se deu certo. Se deu certo, aí a gente pode passar para a produção. Vai lá no GitLab, Rafa. Isso no momento em que mudou a branch lá, né? Ele fez o push. O gatilho foi esse, nesse caso. Isso, foi o push para o servidor. O gatilho foi o push para o servidor. Essa questão de branch aí vai depender muito da forma como você está configurado. Aqui no nosso caso, eu estou fazendo direto commits, né, e pushes na branch master. Então o Jenkins está olhando a branch master, mas eu poderia, no caso de infra não é tão comum, desenvolvimento mais, poderia criar uma branch para depois aplicar em master. Mas isso não é tão comum em infra. Eu aplico na branch master e rodo homologação. Aí se eu vou aplicar em produção, aí eu posso fazer alguma coisa de request e tal. Aí se eu for usar request, né, que é aquele merge request para subir para master, para ir para produção, aí vale a pena pôr branch. Porque aí você não tem mais um processo que vai sozinho. Você tem alguém que vai aprovar. Aí esse aprovar é subir para a branch master e a branch master ir para produção. É bem técnico essa parte, mas é mais ou menos assim que funcionaria. Aí o Jenkins ele atuou no push, né? Só para eles entenderem como é que começou essa integração. O Jenkins atua no push. O push é eu tirar o código que eu acabei de atualizar na minha máquina e mandar para o servidor. Isso é um push. Tirar da minha máquina e mandar para o servidor. Subiu no servidor de versionamento, o Jenkins é acionado. Ok? Aqui no GitLab, ó, eu tenho volta nos repositórios DevOps ali. Ó. Eu tenho um usuário que tem todos os projects. Ó. Eu tenho todos os repositórios de configuração. E a ideia é que você seja o mais segmentado possível, para que se você mexer no DNS, não pare o Apache ou qualquer coisa do tipo. Então aqui vocês vão ver que por serviço eu acabo tendo. Existem empresas que têm a área de DevOps, de infra, num ambiente separado da área de desenvolvimento. Aqui, ó, eu só estou mostrando para vocês que os desenvolvedores, e é o que acontece aqui na For Linux, poderiam estar usando as mesmas ferramentas, né? Então, a parte de desenvolvimento está aqui, ó, DevOps Application. Aqui é onde vai entrar a aplicação. Obviamente, quando o cara logar, a gente está também aqui com o administrador. Quando o cara logar com o usuário dele, não precisa não. A hora que o cara logar com o usuário dele, ele vai... eu sou desenvolvedor, tem um repositório de aplicação, vou ver um. Tem 10 aplicações na minha empresa, vou ver 10. O cara, o DevOps Manager, por exemplo, ele veria todos os repositórios que tem no GitLab. Volta lá onde você mostrou, Rafa, do commit. Se vocês olharem aqui, ó, eu acabo tendo... né, o histórico, e se eu clicar aqui eu acabo, não precisa não, Rafa, eu acabo vendo exatamente o que foi alterado. Então a infraestrutura vira um código mesmo, foi alterado uma linha em um arquivo, acrescentado uma linha. Então o Git ele vai me dar essa visão, eu como gestor vai me dar essa visão, o que foi alterado. Então Rafael, que era o analista 1, alterou exatamente esse arquivinho. Volta lá, no Jenkins. Pode sair daí. Volta no... Desce agora.
rodou, que agora já foi, né? Rodou em homologação, ó, azulzinho, que rodou com sucesso, ele já startou na hora produção. Se eu tivesse falhado, tivesse, por exemplo, de propósito, errado uma sintaxe do DNS, não sei quantos são de infraestrutura Linux, mas DNS é um serviço bem chato, né? Uma ponto e vírgula que você deixa lá, o negócio não sobe mais. Se ficasse vermelho aqui, ele nem começa a fazer produção. E aí eu paro aqui e vou ter uma visão bem clara do que a minha configuração não foi correta, ok? Rafa, pode fazer simultaneamente agora? Faz do Apache e do Nginx. Eu fiz a alteração, eu inseri uma entrada nova que é o blog.devops.com. Agora eu vou preparar o meu servidor de aplicação. Então eu vou sair, vou baixar outros repositórios, né, que eu tinha baixado do Puppet, agora eu vou baixar do Apache e já baixa do, que é o Analista 2, que é o cara de Middle e tal. Como a gente está usando o mesmo cara para fazer a mesma coisa, a gente só está trocando os nomes ali. Aí isso não importa muito, eu só estou criando aí um virtual host no Apache e a mesma coisa, eu vou fazer um commit e na hora que eu fizer o commit começa os jobs lá a aplicar. Aí enquanto vai rodando lá os jobs, ele já vai fazer do Nginx. Aí, Rafa, faz só um favor para mim, você faz o do Nginx no seu e deixa o Jenkins ligado aí. Aqui, Rodrigo, que você comentou, aqui a gente já está usando parte de branch de homologação. Aí vocês vão ver a diferença de você usar branch que você não quer que a coisa entre em produção automaticamente. Deixa o Jenkins rodando aí, isso, e aí faz o Apache no seu mesmo, o Nginx no seu. Aqui é tipo gincana, entendeu? Vai, faz rapidinho, né? Mas esse pra vocês verem o tempo. Gente, se a gente for pegar aqui o DNS, né? Olha o tempo que eu demorei, né, para aplicar aquela configuração. Depois que eu gerei o container, enfim, rodei um teste para depois entrar em produção. Então eu demorei 1 minuto aqui, né? Eu crio o container, faço o teste. E aí passou nesse cara aqui, eu fui em produção, ó, 41 segundos. Então é ágil mesmo, a gente usa a palavra ágil porque é ágil, né? Vai depender muito de todos os testes que você roda, o que você faz naquela job, mas a ideia é que você ganhe uma velocidade absurda. Pode perguntar, gente. Homologue demorar mais tempo de produção? Legal. No homologação, como a gente acredita em ambientes transitórios, ele cria a máquina, aplica as configurações, testa e me gera. Em produção, ele só aplica numa máquina que já está em produção, né? Essa é um dos conceitos de infra-ágil que são interessantes, né? Eu acho que a ideia é que você consiga chegar até num ponto de você ter ambientes transitórios em produção. Mas aqui, aqui é um Docker, né? Mas pensa que fosse um EC2. Então eu vou rodar a homologação, eu vou via API criar um EC2, micro, small, só para testar. Eu vou rodar toda a parte de infraestrutura, vou pôr a aplicação lá, e aí
eu testei tudo, funcionou, aí eu vou lá e aplicar em produção. Aí produção é uma máquina que já existe, eu só vou aplicar a configuração nova. Então você tem essa diferença. E aí é ótimo, porque em homologação você não está afetando o downtime da sua empresa. Então pode demorar, pode criar de novo para você garantir que o manifesto do Puppet está certo, o deploy da aplicação está certo. E aí depois você vem e aplica em produção. Né? O legal de ambientes transitórios em produção, mas o Puppet ele te ajuda a manter isso, é você não ter um ambiente em produção que alguém já foi lá mexendo. A ideia é que sempre, roboticamente, vamos falar, o ambiente de produção ele seja gerenciado. O Puppet, como ele é uma ferramenta de gerência de configuração, que o principal foco dele é manter a máquina compliance, você consegue até ter um servidor Puppet, né? Não do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo autônomo ou está fazendo servidor Puppet aqui? Servidor Puppet. O Puppet ele tem duas configurações. Você faz autônomo, que você pega o código que você gerou, joga lá na máquina e aplica. Ou você tem um servidor que ele gerencia com agentes todo o seu parque. E aí, de tempos em tempos, a máquina vem ao servidor perguntar se ela está compliance. Então, isso é legal no Puppet, porque aí o seu ambiente de produção, mesmo que alguém mexa, ele vai refazer aquela configuração se não tiver no servidor. Se alguém não foi lá no servidor e falou, agora é para ser assim. Se você vai lá, foi legal quando a gente aplicou nesse cliente aí de infra Java, que eu comentei com vocês, é que muda a cultura Ah, não, mas vamos fazer só um testezinho. Aí ia lá, pum, colocava, dava 30 minutos, o negócio sumia, esquecia que fiz em produção, está funcionando, dava um refresh lá, fazia uma configuração no JBoss, funcionava. Daqui meia hora vinha o JBoss padrão do Puppet, né? A configuração lá do data source padrão, aí sumia, aí abria chamado, aí não mexe lá no servidor, vai lá no Puppet mexer. Então é uma cultura que legal, mas que funciona. Rodou o Nginx? Ó, se a gente for olhar aqui, eu fiz a Apache, fiz o DNS e fiz o balanceador, que rodou direto em homologação. Vai ter que rodar em produção, né? Então, produção é por merge request. É por merge request, verdade. Aqui, ó, é só um exemplo. Esses dois aqui foi direto, aqui também é por merge request, que é, eu não, mesmo passando no teste, eu não quero essa coisa que a gente gostaria que acontecesse de ir direto para produção, porque eu tenho Gmood, eu tenho uma governança que me obriga. Então, eu ou vou rodar aqui na mão, apesar que não vai rolar porque não juntou ainda a branch, né? Eu teria que ir lá no GitLab, pode ir lá no GitLab, Rafa. Eu teria que ir lá no GitLab, eu como gestor, ou a pessoa que vai aprovar aquela Gmood de entrar em produção, e pedir para juntar as branches. Então, mais ou menos, eu trabalho numa branch de homologação, que seria quase um repositório de homologação para aquele Apache, e eu tenho a master, que é de produção. E aí eu não sou tão moderno, porque eu tenho uma área de governança que não me permite esse deploy em produção assim que passou no teste, então eu jogo para alguém aprovar. E aí eu posso fazer esse deploy no horário da Gmood, mas ainda assim o tempo de aplicação vai ser a mesma do DNS que a gente deixou direto, a do Apache vocês vão ver que vai ser rápida também, mas precisa vir aqui alguém pedir, né, solicitar uma aprovação e pedir. Então o Rafa vai criar uma solicitação de levar para produção, né, tipo, aplique em produção, escreve qualquer coisa aí. Aplicar em produção. Então, ele como o analista que fez a alteração, né, ele está logado como o analista que fez a alteração, está pedindo aprovação a um gerente, né, a uma área de governança, para que eu saia do homologação, que eu já vi que está aplicado, criou o Docker bonitinho, e vou para o master. Poderia escrever produção aqui, o master aqui é mais conceito de branches do Git, mas poderia escrever produção ali. Então, eu estou pedindo para alguém aprovar que o que rodou em homologação com sucesso vá para produção. Ele vai solicitar, já faz o outro também, Rafa, e aí lá como gerente você aprova os dois de uma vez. Então, eu tenho dois caras aí que não entram direto para produção. Gabriela, eu precisaria usar esse fluxo do GitLab para fazer essa aprovação, porque eu tenho meu software de gerenciamento de Gmood e tal. Não precisa, o GitLab ele tem APIs, então uma vez aprovada a Gmood, eu poderia vir aqui no horário da Gmood e fazer o merge para a produção. Isso é muito dependente da empresa, tá? A gente geralmente faz algumas customizações de integração para não sair do fluxo que já acontece, né? Embora algumas empresas gostem também de entrar no fluxo de
de usar o GitLab mesmo, né, como ferramenta, ou Trello, tem bastante empresas que usam o Trello, também são integráveis. Ou Gira, né, essas ferramentas todas são integradas com o GitLab. Aqui ele está mostrando, né? Antes de eu aceitar, se eu bater nesse botão aqui, ele já vai aplicar em produção. Ele só está mostrando que antes de eu aceitar, eu como gestor poderia, até no meu nível técnico, ver, peraí, deixa eu ver o que está entrando em produção. Poderia checar o ticket, enfim. Mas bastaria apertar ali do tipo, aceito esse deploy em produção, que o Jenkins também já está programado para, se alguém aceitou, ele vai aplicar em produção. Rafa, você já tinha feito do... Legal. Aí volta lá no... no Jenkins. A ideia aqui... já está atualizando. Ele, tá vendo? Eu dei accept lá, comecei a produção aqui. Vou dar accept lá, na hora que ele processar o merge, que ele faz a junção dos repositórios, ele vai começar o Nginx. Isso pode ser simultaneamente, você pode criar dependências, eu não vou aplicar uma coisa no Balancer se o Apache não entrou, porque aí eu fico metade da Gmood com sucesso e metade não. Então você pode criar até dependências nesse ambiente para que só rode tudo se o outro passe, alguma coisa desse tipo. Tá? Roda a aplicação, Rafa. A gente não vai entrar na parte de desenvolvimento, mas tem um workflow aqui da aplicação, que é, se eu tenho um Apache, eu tenho o Nginx, eu tenho o DNS, eu vou fazer deploy da aplicação. E aí a mesma coisa, deploy da aplicação, ela tem um ambiente de homologação. Vocês viram que a gente apertou, como eu sou administrador do Jenkins, eu já apertei o botão e forcei um deploy. E ele vai rodar em produção. Vai lá no blog.devops. Enquanto não tem, ele vai mostrar que está sem nada, né? Ver se terminou de rodar ali o... Aí já rodou. É que ele está terminando aqui, mas já rodou, Foi rápido, mas tá bom. A ideia é ser rápido, gente, tá vendo? 6 segundos, 21 segundos. Eu basicamente peguei, todo mundo deve conhecer o WordPress. O WordPress acaba sendo uma pasta de páginas PHP, né? Eu praticamente só desempacotei ela num lugar que eu já tinha criado com o Apache e ele está no ar. A parte de banco de dados a gente já deixou pronta porque ainda tentando acelerar demora um pouco essa demonstração. Mas tá vendo? Aqui já tem uma aplicação no ar. Vocês viram eu fazer algum SSH em servidor? O meu desenvolvedor também não teria feito, né? Ele subiu o código lá do WordPress do jeito que ele quis deixar pronto. E eu só rodei, então no final, todos com sucesso ali. É lindo, né? Laboratório, funciona e tal. No meu dia a dia aqui, às vezes eu tenho curiosidade só de olhar os Jenkins, quanto job. A gente estava fazendo uma aplicação para caixa, né? Que é um gateway de e-mail, e a gente estava fazendo um dashboard e tal, para substituir o aeroporte da caixa. E aí eu coloquei na TV esse negócio aí eu olhava os vermelhinhos e olhava, ô Rafa, e aí? E esse vermelhinho? O cara fica até com medo de comitar porque não vai passar no teste. Então no dia a dia não passa liso assim, mas a ideia é que... Então dava pau de infra, às vezes esqueceu no pup de colocar um negócio lá para o postfix. Dava pau de código, mas era legal que você tinha visualização e você tem todo o histórico e controle de quem quebrou o pacote e quem não quebrou. Então é bem interessante. Volta no slide. Gente, foi rápido, se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Como é que você voltaria a versão? Eu iria lá no Git, que está em produção. Eu iria lá no Git e pediria para fazer um revert. Eu só reverteria aquele commit, né? Por exemplo, quer tentar fazer? Vou fazer do DNS, que é mais fácil. Quer ver? Faz um teste assim, Rafa, ó. Antes de você fazer, todo o DNS aqui, né? Antes de você fazer, faz um dig no DNS e pede por blog. Quando a gente voltar, vai dar... Hã? Pode ser o blog.
que a gente acabou de colocar, né? Só para ele ver. Porque senão não é um revert, porque eu quero que você faça um revert. Mas reverte, não rodar o arquivo de novo. Ó, ele fez só uma consulta no DNS procurando o blog, né? E aí o DNS respondeu, é que você fez o short aí, faz sem short, porque senão não dá... Aí ele demonstrou aqui, ó, que o blog é um CNAME para balancer, né? É um alias. A ideia é, na hora que a gente reverter, eu buscar blog e ele não saber quem é a entrada. Então faz um revert aí no Git, Rafa. Ele pega o último commit. Tem várias formas diferentes de fazer, mas esse é o mais rapidinho, vamos supor. No caso de infra é mais ou menos assim, de aplicação, como tem releases, aí é mais fácil você configurar uma coisa mais dummies, né? De só mudar a versãozinha e ele aplicar a última versão. Tá rodando, beleza. Viu que foi um comando ali, né? Ele pegou o último commit, reverteu, mandou de volta, vai sumir o que ele tinha feito. Aí ele só subiu de novo, né? Foi um comando de revert e um para fazer dois, né? Commit e push. Aqui, gente, mesma coisa. Toda vez que você rodar, ele vai criar o container. Então, a homologação é natural nesse exemplo aqui, de sempre ser um pouquinho mais demorado que produção. Aí, produção, ele só joga o arquivinho lá novo. O modo revert é que a gente sabe quando ele fez a errada, aí ele vai reverter, mas a errada ainda vai continuar lá. Então você tem todo o histórico exatamente do que ele foi feito. Tanto o que ele fez errado quanto o que ele fez certo. É, Rafa? Infelizmente ele... Dá pra também limpar, né? Mas daí você sabe também quem limpou. Ele fala, por quê? Deixa ele terminar de rodar aí. Gente, querem fazer perguntas? Dúvida? Pode falar. Você tem repositórios separados, por exemplo, para a configuração vamos dizer assim, do PHP da máquina, Tá. E da aplicação. Aí vamos supor que você precisa atualizar o PHP com uma versão nova, só que isso aí tem que casar com a entrega da aplicação também. Como que você faz essa gestão assim, de garantir que eu não vou atualizar o PHP antes da aplicação, muito antes pelo menos, para não quebrar o que está lá, e também não vou entregar a aplicação antes do PHP novo? Tá. O que você pode fazer é trabalhar com branches. Então, por exemplo, nesse caso, você pode fazer já a atualização do seu PHP, por exemplo, testar se sua configuração do PHP não quebra a infra da máquina, por exemplo, no ambiente de homologação. E na hora de você rodar a produção, você linkar as jobs. Então, do jeito aqui, a gente deixou separado. Mas quando as jobs estão linkadas, então pensa que na hora que eu fizer um deploy da aplicação, eu também vou fazer um deploy da infra. E aí você linka as jobs e aí você trabalha com a branch master. Então, você só vai fazer isso realmente quando você subir todo mundo para a branch master e aí você faz elas sincronizadas. Então, dá para fazer dessa forma. Né? A ideia da infra é que você sempre trabalhe com releases, mas pensando na infra e na aplicação. Então, não nasce, por exemplo, versões de infra separado de versões da aplicação. Às vezes a aplicação vai mudar e a infra não muda, você vai gerar uma release dessa infra para essa versão da aplicação, mesmo que você não fez alteração aqui. Então você pode até trabalhar com tag ou alguma coisa assim do Git, sempre gerando a mesma versão. Então a aplicação está na versão 2.0, a minha infra está na versão 2.0, e aí eu vou aplicar a versão 2.0. Eu vou lá na branch, ao invés de fazer igual a gente está fazendo, que é um Git da master, eu vou pegar a versão 2.0 da aplicação e da versão da infra. O que é comum nisso, quando você faz um pacote de infra, a gente está usando assim no Handle, que é uma aplicação desenvolvida pela Fornino. O que é comum é, às vezes, a aplicação realmente na versão 2.0, 2.1, 2.3 ter alteração e a infra, ela na verdade só vai gerando a mesma versão porque eu não mudei a infra, mas ainda assim você tem uma tag para infra e para aplicação. Aí você aplica a versão 2.1 do ambiente. Mas aí nesse caso, por que não versionar junto o código, talvez a
da infra como da aplicação no mesmo repositório. No mesmo repositório? É. Então, exatamente, no mesmo repositório eu acho que já fica complicado, porque imagina o cara lá do desenvolvimento baixando no Eclipse dele, aí ele está acostumado lá. Ele vai ter acesso a mexer em arquivos que ele talvez não conheça, Apache e tal. Então é mais fácil você criar repositórios distintos intercalados entre eles, gerar tags e tal, aí você tem um cara DevOps para gerenciar isso. Tem que tomar muito cuidado nessa questão do repositório, por causa de acessos indevidos, né? Tem empresa, não é muito comum, mas tem empresa, você viu ali que na hora que eu fiz o git clone, eu baixei o módulo do Puppet. Eu ainda posso, se não conhecer como analista, estragar o manifest do Puppet, sendo que na verdade era para eu mexer só no arquivinho de configuração do ambiente. Então tem empresa, mas aí eu já acho que fica muito segmentado, que pega o módulo do Puppet e deixa num repositório os arquivos de configuração em outro, porque o analista mesmo, em geral, ele tem que mexer nos arquivos de configuração. O manifest não muda tanto, né, depois que ele foi desenvolvido. Mas não é comum. A ideia é que você tenha uma equipe que saiba o que está fazendo e ela baixe o módulo do Puppet ou o módulo do Ansible, faça alteração e aplique. Agora, juntar, aí eu já acho modernidade demais. Acho que as empresas não fazem. Porque o cara, quando ele baixar toda a parte de permissionamento, se eu posso jogar na branch master ou homolog, eu vou fazer do repositório. Então eu vou aplicar infra junto com dev e eu não vou conseguir diferenciar. É óbvio que se você tiver testes muito bons, se o cara mexer, você sabe que ele quebrou a infra, porque ele mexeu. Mas às vezes, seu teste não vai pegar, né? Você faz um restart lá no serviço, ele subiu. Imagina que seu teste está bem simplista. Aí às vezes a configuração que o cara fez lá não vai pegar. Então não acho muito... Não vi até hoje os repositórios serem juntos. Eu vi mais nessa linha da mesma versão, e aí você lança releases da versão daquela aplicação junto com a infra. Faz o dig aí, Rafa. Tá vendo aqui, ó? 0 resposta, ou seja, não existe mais a entrada do blog. Então eu voltei de uma forma rápida a mesma informação. Aí tem formas de deixar isso um pouco mais didático, mas a ideia é que seu time seja capacitado a viver dessa forma. Viu? Volta aí, Rafa. Ai, meu Deus, não. É, um git reverte ali, eu vou voltar o meu commit, porque eu quebrei, eu sei voltar o commit. O desenvolvimento já faz isso naturalmente hoje em dia. Tá? Volta no slide. Gente, só para encerrar aqui, pode passar. Eu acabei até comentando já, 2 cases que eu gosto de comentar muito é a Universidade Caixa, tem esse do ATM, né, que ainda não está em produção, porque é bem crítico, né, o coração do negócio da Caixa, mas ele está todo nascendo em infra-ágil. Mas o Universidade Caixa já está em produção, foi até o Rafa que fez lá, a gente já está indo para uma evolução desse cara. Então, a plataforma hoje de ensino à distância da Universidade Caixa, não sei se vocês conhecem, a Caixa tem uma universidade mesmo, que ela faz todo um trabalho de capacitação dos funcionários, é bem interessante. Eles, em 2016, eles resolveram mudar para uma plataforma chamada Moodle, que vocês devem conhecer, é o maior LMS open source usado no mundo, né? O Brasil está em 3º lugar de mais uso dessa plataforma. Acho que quem já fez faculdade, pós-graduação, já deve ter usado o Moodle, não EAD, mas para complemento do presencial também. E o ambiente lá, o mais legal do infra-ágil, né? O ambiente lá, a gente tem é tão ágil o negócio e está tão moderno, vamos dizer assim, que quem gerencia esse ambiente é a área de negócio da Caixa, o pessoal da Universidade de Caixa mesmo. Então eles têm, por exemplo, uma instância, lá eles têm 120 mil funcionários hoje, né? Uma média de 120 mil funcionários na Caixa. Então o Moodle, como ele nasceu? Nasceu de um botão no Jenkins, vocês conhecem o Jenkins agora. Botão do Jenkins, novo Moodle, o cara coloca qual é a versão do Moodle, qual é o domínio, então não precisaria nem entrar no DNS e colocar, ele escreve lá no Jenkins mesmo numa job parametrizada, como se fosse um formulário, ele fala, eu quero uma instância do Moodle que chama, e aí, parceiro.caixa, que eles vão criando instâncias por parceiros, né, ministérios, né, alguns órgãos públicos. E ele clica e nasce uma instância de Moodle, e eu faço toda a parte, tanto de aplicação, infraestrutura, quanto banco de dados. Aí nasce uma instância de Moodle. Se ele quer atualizar a instância do Moodle, né, tá uma versão, não sei quem acompanha o Moodle, mas o Moodle ele evolui muito rápido. Ele vai lá no job do Jenkins e fala para qual versão ele quer aplicar. Ele vai lá e aplica em produção. Então hoje, Universidade Caixa, a gente forneceu-se a infra pela área de TI da Caixa, né? A gente configurou
com Git, Jenkins, toda a parte de automação infra-ágil, a ponto do gerenciamento ficar com a área de negócio. Então, eles têm total autonomia para criar instâncias. Isso é maravilhoso, né? A gente tem contato com o pessoal lá da Universidade de Caixa, é maravilhoso para eles, porque antes era um chamado que entra na fila da oficial de operação para criar uma instância nova de Moodle. Hoje eles apertam o botão e em alguns segundos é gerada uma instância nova de Moodle. Então, hoje, essa infraestrutura ela está toda produzida em cima de infra-ágil. E o Rankidown, que é uma empresa que nasceu de dentro da FAR Linux, mas não tem nada a ver com Linux, Open Source, é uma plataforma de ranqueamento para RH, né, ela toda na nuvem. Ela hoje trabalha nos moldes de infra-ágil com o desenvolvimento, fazendo deploy, testando. Né, a gente tem os testes aqui, eles são bem rigorosos para não quebrar a plataforma, então a gente testa no Internet Explorer, no Mac, no Linux, Chrome, na hora que testa tudo já vai para produção direto, sem mexer. A gente mesmo que cuida da infraestrutura, a gente quase nem tem que trabalhar para a infraestrutura do Rankidown. O deploy vai tudo, e lá é um servidor de aplicação, está tudo na AWS, é Zend Server. Uma pergunta, né? Você comentou agora que o time de dev faz vários deploys, vocês nem sabem que teve esse deploy porque a infra bem ágil. A gente só olha, exatamente. Quer dizer, passou pelo teste, vocês confiam que está funcionando. Onde eu trabalho é muito comum, tem muito incidente após um deploy, você sabe que tem uma falha em testes. Né? Eu imagino que vocês devem ter investido muito tempo no teste automatizado para ter certeza que aquilo vai entrar no ar. Né? Se você tem um incidente após um deploy, né? Ou melhor, se tem um incidente, você nem sabe que você tem um deploy, como que você rastreia isso? Você não sabe que teve um deploy e tem um incidente? Hoje, a equipe de desenvolvimento... Entendi. Vocês sabem disso, né? E aí toca o telefone, vem um monitoramento, tem um incidente. No Rankidown, cara, incidente, eu acho que a gente teve, 2 até hoje, porque eles testam muito, existe um investimento muito grande na parte de teste, e hoje na parte de teste da experiência do usuário. Então eu não testo só código, né? O Rankidown ele é todo PHP e AngularJS. Então eu não só testo a API, né? Eu faço o teste, se você olhar o workflow do Rankidown, ele começa todo na parte de back-end, depois ele entra front-end, depois integrado, e aí eu começo com o Lucene a fazer toda a navegação. Então, se você assistir lá, você fica vendo toda a navegação e ele faz um teste, que são testes de ranqueamento, né? Então, ele faz a experiência do usuário. Então, é difícil eu quebrar ou ter um incidente desse tipo. Mas quando tem, a área de desenvolvimento, se vem, por exemplo, meu cliente sabe que aconteceu algum problema, alguma coisa assim. A área de desenvolvimento ela tem total autonomia de voltar pela automatização. Então, realmente fica sendo administrado, e se você pegar Facebook, AWS, praticamente fica sendo administrado também pela área de desenvolvimento. Eles têm total autonomia de fazer um rollback, porque eu já deixei configurado dessa forma. Esse é o cenário ideal de uma infraestrutura ágil, porque você entrega ao desenvolvedor, ao negócio, que ele possa ir e voltar e ele toma a decisão de se tem um incidente. Então, eu não fico sabendo de incidentes assim, quebrar a aplicação, o servidor ficar indisponível, não tem. Isso eu ficaria sabendo por uma ferramenta de monitoramento. Mas às vezes, por exemplo, fiz uma funcionalidade que não está legal. Na hora que o cara está fazendo um teste, sei lá, quebra a página. Isso eu nem fico sabendo, porque acaba sendo uma coisa da aplicação, que geralmente ou uma área de RH ou um candidato, na hora que está fazendo o teste, ele vai passar o feedback. E eles voltam ou fazem um deploy. Né? Se você for olhar em desenvolvimento ágil, a ideia é nunca fazer necessariamente um rollback, né? Você fazer um fix e já, porque são sempre coisinhas pequenas. Aí você faz um deploy em cima de deploy. Então o Rankidown ele já funciona assim, deve ter uns 5, 6 deploys por dia. Então ele é bem interessante. Eu não tenho incidente de infra e de aplicação, eles têm total autonomia. É por aí que se tem que caminhar, vamos dizer assim. Gente, pode virar aí que é o último slide. Então eu só dei esses 2 exemplos, que são exemplos até que eu posso falar os nomes e tal. Bom, acho que a palestra, a ideia era tentar mostrar para vocês as vantagens de você ter esse tipo de infraestrutura, ou tentar começar a caminhar para isso, né? Não sai do lugar, né? Então, essas aqui são só algumas vantagens, né? De entrega rápida, vocês viram, né? Então, prazos de projetos são menores, né? Padronização do ambiente, acho que é uma das grandes vantagens, é você saber que você tem todos os ambientes iguais, a ponto de você aplicar um Puppet em 5, 10, 30... milhares de nodes e eles não vão quebrar porque eles nasceram todos padronizados, sem mão, né?
esse ambiente de Java que eu comentei com vocês, são 30 servidores. Eles 30 servidores nasceram com Puppet. Saiu uma máquina do VMware e o Puppet fez. Então, ninguém pôs a mão nesse ambiente. Então, é bem interessante. Risco de downtime reduzido, porque você tem, né, não só muitos testes para entrar em produção, quanto um rollback rápido. Eleva o nível de segurança, né? A gente fala bastante de segurança, de compliance e tal. Se você tem um ambiente todo padronizado e você tem um baseline, a ideia é que o seu ambiente esteja seguro, né? A segurança está implícita ali. Você pode aplicar algumas coisas específicas de segurança. Escalabilidade, isso é muito legal. Né? Quando você tem um ambiente que ele nasce muito rápido, você tem como criar gatilhos, igual, não sei se vocês conhecem o autoscaling da AWS. Então você nasce para a sua demanda e não precisa ficar enorme por causa de uma demanda de Black Friday, se você tem um e-commerce ou qualquer coisa do tipo. Você nasce, você engorda e emagrece porque você tem ambientes que conseguem brotar. O fato de a gente ter, por exemplo, toda vez que rodar uma homologação, criar um Docker, já mostra que você conseguiria criar 2, 3 nós em produção e um dia depois derrubar esses 2, 3 nós. Nosso LMS hoje, que está na AWS, a gente usa Moodle também, a empresa, Ford é uma empresa de treinamento, a gente cresce em horários de pico, que são os meus horários noturnos, e durante o dia fica uma instância só ligada. Então isso é interessante. Escalabilidade, né, que foi o que eu falei, redução de custo de operação, né, precisa só do Rafa agora, não, brincadeira. Mas a ideia é que você consiga ter times enxutos ou multidisciplinares, né, você consegue trabalhar um pouco diferente a organização da sua empresa e o negócio fica em foco, né, do que a infraestrutura e as operações. É isso que a gente tinha para falar, se vocês quiserem fazer perguntas e tal. Espero que tenha dado uma ideia geral do que é a tendência hoje, o que está acontecendo, não é de agora, né? A gente está vindo aí desde 2008, bem forte, o mercado como um todo. E não tem como deixar de pensar nisso. Nós de infraestrutura não temos como deixar de pensar nisso. Fico à disposição, o Rafa também. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigadão.